Capítulo 8. Sinais de possessão. Já nos referimos aos sintomas provocados pelos espíritos possessores. Entretanto, cabe aqui tratar dos detalhes de como eles acontecem. Uma pessoa pode estar com os nervos abalados, devido a algum acontecimento, e por isso ter o seu estado emocional atingido. O próprio Senhor Jesus, quando entrou no templo e viu os cambistas fazendo da sua casa um mercado, ficou revoltado. Ou seja, seu estado emocional foi abalado de tal modo que tomou um chicote e os expulsou dali. Quando tive o carro roubado com minha esposa, fiquei desnorteado, sem saber como agir. Mas, graças a Deus, tudo não passou de um susto que durou alguns minutos. Nossos nervos ficaram abalados, mas isso não quer dizer que ficamos endemoniados. Nem todos os sinais de possessão, quando analisados separadamente, indicam possessão. Contudo, em muitos casos, estes sintomas caracterizam a possessão de demônios na vida das pessoas. Vamos falar do nervosismo. O nervosismo é um estado patológico, caracterizado por distúrbios do sistema nervoso. Os demônios também se alojam ali. Daí poderão dominar o ser humano completamente, dirigindo-lhe os passos, as emoções e até as palavras. Na verdade, eles sempre começam por atacar os nervos e, em seguida, vão chamando os outros espíritos para se alojarem em outra parte do corpo. Nos nervos, eles levam as pessoas a se irritarem facilmente, fazendo com que briguem e até mesmo se matem. Temos visto diariamente na mídia casos assustadores, como a da criança de 2 anos que estava chorando com fome e o pai, nervoso com o choro e armado com um pedaço de pau, bateu com força na cabeça da criança e teve morte instantânea. Outro caso que estarreceu a sociedade carioca foi o pai que, não suportando o choro das crianças, enterrou uma faca no peito de cada uma delas. Em outra ocasião, um motorista nervoso por ter levado uma fechada, tirou um revólver da bolsa, matando o motorista do outro veículo com um tiro na cabeça. São muitos os casos de pessoas que ficam nervosas a ponto de fazerem algo que, em sã consciência, não fariam. Os espíritos demoníacos têm causado tragédias incríveis por intermédio do sistema nervoso dos seres humanos. Alguém que está possesso é capaz de qualquer coisa, tanto pode provocar a morte de alguém quanto a sua própria. Naturalmente, isso dependerá apenas do quanto a pessoa está oprimida, de quantos espíritos estão no seu corpo, de como ela é aceita na sociedade. De todos os casos, essas pessoas precisam de amor e compreensão. Qualquer deslize, qualquer contrariedade pode provocar insatisfações e tragédias. Agora vamos falar das dores de cabeça. É muito natural as pessoas terem dores de cabeça, provocadas por tensões emocionais, desgastes físicos, pressão alta, má digestão ou outros fatores. Mas, quando são dores de cabeça constantes, podemos garantir que a maioria dos casos são possessões. Uma senhora nos contou que sofria com dores de cabeça havia 22 anos e que diariamente, durante todo esse tempo, tomava comprimidos. Mostrou-nos grande quantidade deles na sua bolsa e acrescentou: "Pastor, eu fiz eletroencefalograma e já tirei chapas e passei por muitos médicos. E nada, absolutamente nada, ninguém conseguiu descobrir a causa da minha constante dor de cabeça." Perguntei se ela havia passado pelo espiritismo, se chegou a se desenvolver, se tomou passes ou coisa assim. Ao que ela respondeu afirmativamente. Disse que há mais de 20 anos estivera envolvida no espiritismo e revelou que seu marido a havia abandonado por causa de outra mulher que era praticante de macumbaria e que entrou na macumbaria para poder lutar contra ela. Acabou perdendo mesmo o marido e ainda por cima ganhando aquela horrível dor de cabeça. Ao orarmos por ela, manifestaram-se vários demônios, que esbravejaram-se dizendo serem aqueles a causa de todos os sofrimentos daquela mulher. Bem,
foram expulsos e as dores desapareceram. Agora sobre a insônia. Normalmente, quando uma pessoa é oprimida por um espírito maligno, tem nervosismo, dores de cabeça e insônia. A insônia frequente é um dos maiores males de possessão por espíritos demoníacos. Eles fazem com que estas não tenham o sossego, nem mesmo durante a noite. A pessoa pode estar muito cansada, mas o sono não aparece. É como se estivesse sofrendo um sério problema mental. Posso imaginar uma pessoa sofrendo de insônia, andando durante toda a noite, de um lado para o outro, fumando um cigarro após outro, e cada vez mais tensa, com grande pavor noturno. Os espíritos têm prazer em nos ver torturados pelo sofrimento. Eles gostam que estejamos aflitos e angustiados, enquanto a Bíblia declara que: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Provérbios 3, 24. Agora vamos falar do medo. Os espíritos malignos fazem com que as pessoas pensem sempre o pior. Atuam na imaginação, criando fantasias macabras e procurando alimentá-las com o pavor. Os demônios sabem que é muito mais fácil dominar uma pessoa que tem medo e se aproveitam disso. Quantas pessoas existem que se trancafiam em quartos durante anos a fio, porque temem sair e serem atropeladas, roubadas ou vítimas de acidentes? Há aqueles que fogem de tudo, desconfiam de tudo, têm medo de tudo, mania de perseguição, medo da morte, medo das pessoas e coisas assim, fazem com que se tornem tolas e obstinadas. Há quem consulte horóscopo, faça uso dos pós, medalhas, rosários, amuletos, imagens e muitos outros objetos feiticistas, pensando que tais coisas podem livrar desse ou daquele mal. Muitos vivem obrigados ao uso de guias, vestimentas especiais, turbantes, pulseiras, colares e anéis, que são verdadeiros cabrestos que os espíritos impõem aos seus fiéis cavalos. O medo faz com que o homem respeite e tenha pavor do diabo e de seus demônios. Muitos dizem que respeitam todas as religiões, mas na verdade o que está por trás de tudo isso é o medo de Deus, medo dos espíritos, medo dos santos, e etc. Assim a humanidade tem tido medo de resistir ao diabo, torna-se covarde e por isso mesmo é oprimida. É desastroso que o povo brasileiro esteja amedrontado por demônios que se passam por orixás, caboclos e guias, e que enganam a muitos. Muitos vivem conservando guimbas de charutos do preto velho para ter uma suposta proteção, quando na verdade é isso que os deixa contaminados. Essas pessoas colocam a sua confiança em guimbas de charutos, pembas ou guias, e o diabo, por causa disso, faz com que elas fiquem cada vez mais pobres, doentes e miseráveis. O pior é que muitos que conhecem a verdade e têm Jesus no coração ficam com medo do diabo e não lhe resistem, ou não se alistam na batalha contra o nosso vencido inimigo. Agora vamos falar dos desmaios constantes. Outra característica da pessoa possessa são os constantes desmaios, além das tonteiras e náuseas. Uma moça quase perdeu um emprego, porque todas as sextas-feiras desmaiava e tinha de ser levada rapidamente para o pronto-socorro. Os médicos que a atendiam não descobriam nada e mandavam-na embora. Receitavam apenas um ou outro calmante. Um dia essa moça veio até a Igreja Universal, recebeu a oração e nunca mais teve desmaios. E isso tem acontecido com milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Existem até demônios especialistas em ataque desse tipo. O Molu, ou Abaluaê, é um dos que causam desmaios ou ataques epiléticos. Muitos que sofriam de epilepsia, ao chegarem em nossas reuniões, foram curados após esse espírito sair de seus corpos. Agora vamos falar
de desejo de suicídio. Nem todas as pessoas endemoniadas declaram o desejo de querer se matar, mas todas as pessoas que vivem querendo morrer são endemoniadas. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, matar o corpo, roubar a vida e tudo do que há da alegria de viver, e destruir o lar, a família e a natureza divina do homem. Uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que 33% dos jovens universitários tentam o suicídio e 11% morrem por esse método. Por que as pessoas intentam morrer? Falta de dinheiro? Falta de amigos? Falta de amor? Na verdade, falta de Deus. Temos tido algumas experiências com pessoas que tentaram os suicídios várias vezes, e todas elas, ao receberem a oração, manifestaram em seus corpos espíritos opressores, possessores e demoníacos. Quando esses espíritos são afastados da vida delas, a vontade de morrer desaparece. O fato é que, ao se apoderar de uma vida, o demônio tenta de todo jeito acabar com ela. Geralmente faz isso aos poucos, mas quando cisma, começa a colocar na mente da pessoa possuída a ideia de que morrer é a solução. Os espíritos malignos muitas vezes falam ao ouvido coisas como: você não tem amigos, você é um miserável, não há mais solução, acabe com a sua vida, pois morrendo você vai descansar. Tome veneno, jogue-se do alto do edifício, e etc. Procedem de tal maneira que acabam conseguindo o seu intento. Quando alguém chega a cometer o suicídio, é porque já foi atormentada demais pelos demônios. O triste é que tais pessoas se matam para descansar e, no entanto, vão passar a eternidade junto com os mesmos demônios que as perturbaram. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, não há salvação para essas pessoas. Não adianta missa, vela, fita amarela, nem a ideia de evolução do espírito, tão pregada pelos que praticam o espiritismo. Em Apocalipse 22:15, diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e a mentira. E ainda, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.